meus amores! Sábado maravilhoso, abençoado que Deus nos deu, né? Com esse friozinho, vai uma feijoadinha de boa hoje, né? E você que tá aí comendo, assistindo o programa da Rô, muito obrigada! E hoje o programa da Rô está demais, tem muita coisa bacana. Você, mulher, que parou de se cuidar, que parou de fazer maquiagem por causa da máscara. Na verdade, fica ruim, né? Faz maquiagem, coloca a máscara, tampa. Mas hoje eu trouxe uma super dica aí para vocês, que é uma Make Express em 10 minutos e que não sai na máscara, tá? Eu vou mostrar e vou apresentar os produtos para você. Você vai ficar linda, maravilhosa e não se preocupe que não sai na máscara. Ó, eu tô maquiada com essa Make Express, já usei máscara hoje e não saiu nada da minha make. Então, para você, mulher, ficar linda, maravilhosa, se ame. Porque antes de você se amar, Deus já te ama. E eu tenho uma convidada hoje muito especial, que é a pastora Lídia, tá? Gente, a gente vai tratar de um assunto hoje muito importante. Você sabia que existe depressão espiritual? A fé da gente chega a uma altura do campeonato no meio de tantas lutas, batalhas, vitórias, derrotas, esse mundo caótico que nós estamos vivendo, que a gente, né, se perde aí no meio da caminhada. E isso chama depressão espiritual. Se você está, hoje é uma ótima oportunidade para você tirar algumas dúvidas, saber aonde que foi que você entrou nessa depressão, porque a depressão ela vem assim, né? Ela entra na sua vida sem você saber, sem ter noção de nada. E a pastora Lídia daqui a pouco vai estar aqui ao vivo comigo, sentada aqui no meu sofá, e a gente vai bater um papo falando sobre isso. E também eu tenho o quadro da Adriana Fonseca, que ela trouxe aqui pra gente hoje um casal que já está aqui no estúdio, que vai falar sobre aleitamento infantil, materno e dentição infantil. São um casal de dentistas que vai esclarecer alguns fatos aí para vocês, tá bom? Então, eu quero convidar aqui para sentar comigo a pastora Lídia, casada, 2 filhos. Uhum. Prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu. Senta, fica à vontade, vamos conversar. O pessoal aqui da internet, a gente já vai dar um oi daqui a pouco. E existe vários tipos de depressão, né? Sim. Inclusive, a gente está passando por muita coisa, né? O Brasil, as pessoas, muita gente depressiva, né? Sim, Rô. Existe 3 tipos de depressão. Existe a depressão emocional, né? Que relacionada aos sentimentos, né? A emoção que está ali na sua alma, que está aflito. Essa depressão você consegue resolver com uma boa terapia. Existe a depressão que é causada por a queda de hormônio, que você procura um médico, ele vai te dar o hormônio para você estar tomando. Sim. E vai estabilizar. Mas também existe a depressão espiritual, onde a medicina não pode fazer nada. Né? A depressão espiritual a gente encontra na Bíblia, né? Ana, né? Elias, que passou pelo processo de depressão espiritual. E essa depressão, você só consegue ajuda pelo poder de Deus. E como que a pessoa sabe que ela entrou na depressão espiritual? É fácil. Por quê? Você procurou ajuda, você fez terapia, você tomou medicamento e aquela angústia, aquela tristeza, aquela síndrome, aquilo não sai. Por mais que você tenha procurado os melhores médicos, a melhor terapia, feito viagens maravilhosas, eu falo que um doente não pode viajar. Um doente, ele precisa se curar. Como que um doente vai viajar? Ele precisa estar curado. Então, as pessoas falam assim, uma viagem resolve tudo. Se fosse assim, muitos ricos e milionários não teriam depressão, né? E a Bíblia, ela fala sobre espíritos opressores, espíritos de enfermidade, algo que você não vê. E eu sempre falo que o mundo espiritual, ele é muito mais real que o mundo físico. O mundo espiritual,
por mais que você não veja, ele existe. Sim, com certeza. Ele existe. E como que você vai lutar com algo que você não vê, né? Então, o que acontece? A medicina, eu amo a medicina, tenho estudantes de medicina na minha família, mas a medicina, quando ela não consegue fazer, ela vai te passar um monte de remédio. E espiritualmente, nós não vencemos essa luta com medicamento. Essa luta, ela só se vence no poder de Deus. Então, eu estudei psicologia por um tempo, mas chegou uma época que eu falei assim, eu não posso exercer, porque pela prática a gente vê que pela prática essa luta é travada no mundo espiritual. E eu falo que demônios não respeitam teorias humanas, demônios não respeitam estudo científico, demônios só respeitam o poder de Deus. Eu já venho de uma família que trabalha com cura e libertação há muitos anos, né? Fiquei 1 ano e meio em Belo Horizonte trabalhando com o pastor Jorge Linhares e nós retornamos para Londrina e é uma gama muito grande de pessoas sofrendo, desesperada, angustiada. E agora mais do que nunca, né? Com certeza. Agora... Pós-pandemia. Pós não, porque ainda não acabou, né? Gerou mais, né? Por quê? O que acontece? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então, tem pessoas que elas passam por um trauma e elas não conseguem sair desse trauma. Por quê? Elas não têm a sua fé firmada naquilo que pode ajudar, né? Então, aquilo que você não consegue sair vai te afundar. O que é depressão? É viver no passado. E o nosso adversário espiritual, ele adora mexer no passado das pessoas. Sim. Então, a depressão é uma pessoa que ela vive num passado mal resolvido. E um passado mal resolvido, a pessoa provavelmente vai ter um futuro totalmente deficiente. Então, o papel da igreja é muito importante. Ninguém pode querer anular o papel da igreja na vida das pessoas. Porque Jesus disse, para curar os enfermos, expulsar os demônios. Então, existe uma luta travada no mundo espiritual. E como que nós fazemos isso? Só na presença de Deus. E como que eu sei que eu entrei numa depressão espiritual? Quais são os sintomas? Então, o que acontece? É muito parecido com a depressão emocional, a depressão da alma. É uma tristeza, uma angústia, a pessoa ela quer ficar isolada e a palavra de Deus diz que aquele que isola, ele procura os seus próprios interesses. Uma pessoa que se isola, ela não aceita nem a ajuda do próprio Deus. Então entra nós como pastores, como conselheiros, para estar ajudando. Mas muitas vezes, antes de começar um processo terapêutico espiritual, a gente precisa orar. Porque o maior campo de batalha do ser humano é a mente. E o diabo aproveita isso para encarcerar a mente da pessoa. Então, eu trabalho muito com a libertação. Então, para nós, como que eu curo alguém com uma depressão espiritual? Através da libertação. A libertação, o que é a libertação, pastor? A libertação é você usar a palavra de Deus para libertar aquela pessoa que está encarcerada. E também com a oração forte. Porque a palavra de Deus diz que existem a oração que você faz em secreto no seu quarto, quietinha. E tem a oração que você faz em plenos pulmões, em alta voz, que é um clamor. E tem certos tipos de demônios que você tem que estar com uma autoridade maior para poder vencê-los, né? Então, eu estava ouvindo uma pessoa que trabalha até com espiritismo e ela fala assim, não brinque com o mundo espiritual, que ele é muito mais real do que você imagina. Você pode entrar num lugar e sair acompanhada por um espírito mau. Quem disse não foi um pastor, foi uma espírita. E eu não discordo dela. É desse jeito que funciona. Às vezes você chega num ambiente, você sai de lá pesado. Você já viu que quando você chega num lugar, você se sente bem, se sente feliz, mas tem lugar que é opresso. É o que a Bíblia diz. Que o mundo jaz do maligno. Sim. O mundo, os demônios, eles não estão no inferno. E eles não brincam, né? Eles não brincam. Ele veio para matar, roubar, destruir. E eles fazem com muita ênfase. O que eles veio para fazer, eles fazem com muita ênfase. Então, nós não podemos fazer vista grossa.
meu esposo, a nossa equipe, atendemos todas as classes de pessoas. Pessoas simples, até médicos, doutorados, pessoas da alta sociedade que já cansaram de procurar ajuda e falam assim, eu acho que tem um Jesus que pode fazer alguma coisa por mim. Aí, na última instância da vida, lembra que tem um Jesus que é poderoso. Então, a gente está de braços abertos para cuidar daquele que precisa. É o nosso chamado, é o que nós fazemos com amor e com carinho. Tem uma pergunta de pessoas que me mandaram quando eu anunciei que você viria aqui. Por exemplo, quando a pessoa não tem essa visão, essa direção do mundo espiritual, né? Ela tem tudo para dar certo na vida. E ela não vai. E ela fica como se ela estivesse em cima de uma esteira, patinando. Isso é o quê? Excesso de passado, maldição hereditária? Qual que é o ser humano é um ser único. Então, eu não posso colocar uma regra geral para todo mundo. Mas existe, sim, a maldição hereditária, geracional. Quando a gente vai no médico, o médico pergunta, alguém na sua família tem diabetes? Porque você está com sintomas que você vai ter. Eu conversei com uma amiga minha, neuro, ela falou assim, eu falei, como que a ciência explica se o meu pai teve diabetes, eu vou ter? Ela, Lídia, não tem explicação, a gente é uma dedução. E ela é uma neuro muito conhecida em Londrina. A gente vai, né, tentando montar um quebra-cabeça. Eu falei, mas a Bíblia já fala isso há muito tempo, né, da maldição que passa de pais para filhos. E como que se quebra uma maldição numa família? Somente se Jesus entrar nessa família, porque senão esse ciclo vicioso vai se repetindo. E a pessoa fala, por que não dá nada certo para mim? Né? Aí você vai olhar o histórico da pessoa, por exemplo, vamos falar de doença. O pai morreu com depressão, o filho, agora o neto. Então é algo geracional. E como eu disse, o diabo, ele trabalha no nosso passado. Ele quer transferir todo o sofrimento de uma família. Mas quando Jesus chega, esse mal tem que acabar. E muitas pessoas acham que conhecem Jesus, mas estão carregando um fardo pesado, um jugo pesado. E Jesus disse que o fardo dele é suave e o jugo dele é leve. Então, se você está carregando algo aí que você não está aguentando, não é da vontade de Deus para você sofrer. Porque a vontade de Deus para nós é que sejamos felizes. Lutas nós vamos ter, mas nós não podemos permanecer na luta eternamente. Não. E as raízes de iniquidade? As raízes de iniquidade são os pecados dos antepassados, né? A palavra de Deus diz que nós temos que pedir perdão. Nós tivemos uma vigília na igreja quinta-feira, onde nós pedimos perdão pelo pecado da nação. Uma pessoa que pecou lá em Brasília, por que eu tenho que pedir perdão para ela? É uma pessoa sem sabedoria, né? E a Bíblia fala que o pecado de um atinge o outro. Sim. Você cometeu corrupção? Não. Você guardou dinheiro na meia, em tantos outros lugares? Mas nós estamos pagando pelo pecado deles lá, sim. Não estamos? Muitos empresários falindo, muitas pessoas desesperadas, tipo, o nosso imposto é um absurdo, mas foi nós que colocamos essa cota no imposto? Não. É algo de cima e não adianta. A nação precisa ser sarada. Nós precisamos, a palavra de Deus diz, visitarei o pecado dos pais aos filhos, da terceira até a quarta geração, daqueles que não me temem. Mas se você temer a Jesus, se você correr para Jesus, Ele pode fazer tudo novo. Eu vim de uma família, de um ciclo totalmente vicioso, de enfermidades, de males, mas quando Jesus entrou na minha família, essa maldição acabou e hoje nós somos libertos, somos livres. Então esse mal não nos acompanha mais. Então o que acontece, Rô? E a maioria das vezes, o que resume uma depressão, tanto na esfera emocional quanto espiritual? Eu vou falar algo assim, a gente não tem muito tempo, mas a maioria das vezes, 99%, é a falta de perdão. O perdão é necessário demais, né? A Bíblia fala assim, que aquele que não perdoar não vai ser perdoado. E a Bíblia fala que a falta de perdão, ela se torna a raiz de amargura, e a raiz de amargura ela se torna o câncer da alma.
Muita gente adoece por falta de perdão. Então, por exemplo, A raiz do câncer, muitas das vezes, é pela falta de perdão, né? eu atendi uma pessoa no Hospital do Câncer, ela já estava no estado terminal. E eu conversando com ela, um carinho muito grande por ela. E Deus foi me direcionando para trabalhar o perdão. E ela tinha uma mágoa muito grande com a filha. E aquele câncer estava consumindo ela. E eu falei, Deus, me ajude a ministrar o perdão para esta mulher, porque é uma querida. E resumindo, ela conseguiu liberar esse perdão e hoje ela está aí, graças a Deus, curada. Então tem muitas pessoas que elas saem de um relacionamento, ela não consegue perdoar o ex-esposo, a ex-esposa, um ex-sócio, e elas começam a adoecer. E aquilo que eu não resolvo no mundo espiritual vai estourar no meu corpo. Aquilo que não é resolvido, aquilo que eu não verbalizo, que eu não corro, que eu não peço ajuda, o meu corpo vai dar alerta. A história é que eu sou prova viva disso. Eu perdi um irmão há 15 anos atrás, ele tinha 36 anos, de dia para noite. E eu entrei numa depressão e eu não sabia que eu estava com depressão. Eu só fiquei sabendo porque estourou bolhas da língua até que tudo. Eu falei, nossa, eu tô doente, eu vou morrer. Porque quando eu me deparei com aquele monte de bolha que tinha estourado, eu procurei o médico. Ele falou, você tá com uma depressão profunda, o que aconteceu? Eu tive uma perda familiar, meu irmão morreu e tal, e eu não tô sabendo lidar com isso. Então, estourou no meu organismo isso. E o que acontece? Você perdeu uma pessoa. A Sim. gente não está preparado para perder nada nessa vida. Nada. Mas o que acontece? Você perdeu seu irmão, você procurou ajuda, mas muitas pessoas, quando perdem um ente querido, elas querem transferir essa culpa para Deus. E aí o relacionamento dela com Deus fica corrompido. E quem ganha espaço é o inimigo. Se revolta, né? Se revolta. E a palavra de Deus diz que Ele é quem dá a vida e tira a vida. Então nós não temos que transferir essa culpa para Deus. Depois que o pecado entrou no mundo, a morte entrou também. Sim. As doenças entraram também. Né? Mas eu falo assim, eu gosto muito de ler, Rô. Você quer me dar um presente? Me dê livro. Um livro. Dá livro, que eu amo ler. E eu gosto de ler tanto a Bíblia quanto livros seculares, de comportamento, de psicologia, abordagens da psicologia, eu conheço todas. Mas o melhor manual para uma pessoa ser feliz é a Bíblia. A Bíblia fala como você deve se alimentar, a Bíblia fala de perdão, a Bíblia fala de doenças, a Bíblia fala que Jesus, ele é médico dos médicos, e ele transferiu esta bênção para os médicos. A medicina é uma bênção, mas o médico ele sabe que ele tem um limite. E o ser humano ele tem um vazio, que é todos nós temos, né? Vazio de alma. Esse vazio é entre a alma e o espírito. E a única maneira de preencher o vazio da alma e do espírito do ser humano é somente na vertical. É ele se restabelecendo com Deus. E esse vazio existencial do ser humano só é preenchido na presença de Deus. Então, a melhor... quando começou o ápice da pandemia, eu estava em Belo Horizonte. A nossa igreja em Belo Horizonte tem mais de 40 mil membros. A igreja não fechou nenhum dia. Teve muitas pessoas que ficaram revoltadas. O pastor está querendo ganhar dinheiro. De jeito nenhum, nem culto tinha. Mas nós ficamos com a igreja aberta com mais de 80 pastores ali, orando e recebendo as pessoas que estavam querendo se suicidar, pessoas que estavam aflitas. Então, assim, eu amo a igreja, porque foi através da igreja que Jesus entrou na minha família e hoje eu tenho uma família abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. É o que todo mundo busca. É o que todo mundo busca. É uma paz. Problemas temos? Como temos? Mas quando você tem essa essência de Jesus dentro de você, você passa, o problema não permanece. Tem gente que permanece no problema, tem gente que permanece no deserto. E a palavra de Deus diz que o deserto é apenas um aprendizado. Você não pode ficar lá eternamente. Não é morada. Não né? é. Então, assim, eu falo para você que está ouvindo essa programação hoje. Permita-se conhecer Jesus. Permita-se você dar uma chance, talvez mostrar um Jesus para você totalmente deturpado da verdade. Mas Jesus ele está de braços abertos e ele pode curar essa enfermidade do seu corpo, da sua alma, das suas emoções e do seu espírito e você ser livre.
Porque o perigo da depressão é o último estágio que o inimigo põe. Não tem mais jeito, se mata, tira a sua vida. Então, o nosso trabalho da nossa equipe é estar ajudando para a pessoa não chegar nesse ápice de desejar tirar a própria vida. E o que mais tem hoje é suicídio. Ainda mais agora com a internet, que tá tendo um vídeo, tá rolando, que a pessoa é moda cortar os pulsos. Por quê? A dor da alma é tão grande que ela começa a se cortar para ver o sangue saindo, para ver se esvazia aquela dor, né? Se dilacerar. E isso não é de agora. Isso é de muito tempo. Não é de agora. É que eles começam a dar nome. Aquilo que é espiritual, eles começam a dar nome. Síndrome disso, síndrome daquilo. Ai, você tá com isso, você tá com aquilo. Só que a Bíblia tem outros nomes. É verdade. O demônio, o Satanás veio para matar, roubar e destruir. E aquilo que a gente dá nome, no mundo espiritual também dá nome. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em bebida. O que a Bíblia fala? De um espírito, de um demônio chamado Zé Pilintra. É verdade. A pessoa que se envolve com promiscuidade, a pessoa que se envolve com a prostituição, o que a Bíblia fala? Que existe um demônio chamado Pombagira. Então, a medicina não vai querer falar isso. Não, você está com um problema, você tal. Mas a medicina não pode fazer nada por você? Só Jesus que pode fazer. Qual é o espírito da droga? É o vício, né? Então, o Zé Pilintra, ele traz o vício da bebida. Mas um demônio, ele nunca anda sozinho. Ele vem sempre acompanhado. Zé Pilintra, capa preta, tranca-rua, pessoa que não consegue, tudo que ela põe a mão dá errado. Tudo que ela vai fazer não prospera, tudo dá errado. Compra um carro, vive batendo carro, compra uma casa, não é feliz naquela casa. Existe um demônio por trás disso. E aí, gente, o demônio ele age através de palavras. Por exemplo, tem gente que, você não quer ficar comigo? Você não vai ficar com mais ninguém. Você não quis casar comigo? Você não vai ser mais feliz na vida sentimental. Você conhece alguém que passa por isso? Conheço. Quantas pessoas que recebeu uma palavra de maldição? E a Bíblia diz que... Até na infância, pais e mães que amaldiçoaram o filho. Você não vai ser ninguém. Você não dá certo na vida. Você é um burro. E a Bíblia fala que depois de Deus, a autoridade maior na vida dos filhos são os pais. Então, o pai falou, vai acontecer. Meus pais sempre declararam que os filhos seriam homens e mulheres de Deus. Eu sou em 6 irmãos. Todos nós estamos na presença de Deus. Um é pastor, o outro é levita, a outra é advogada, mas é pastora. Todos. Porque meus pais declararam isso. Bênção, né? E hoje eu já atendo muitas pessoas que têm a vida totalmente assim, destruída, e você começa a atender os pais. Você não vai dar nada. Tudo que você está fazendo para mim, você vai pagar com a sua filha. E aí realmente acontece. Por quê? O poder da vida e da morte está na língua. Aquilo que eu falo, luz e trevas vai pegar. Então, se eu falo, você está abençoada em nome de Jesus. Amém. Então, Deus vai afirmar essa palavra na sua vida. Mas se uma pessoa, ela declara uma palavra de maldição sobre você e você não rejeita, aquela palavra pode se tornar vida dentro de você. Vocês já viram com a plantinha? Ai, que plantinha linda! Morrer. E depois a planta morre? Porque a planta é um ser vivo, ela sente. E o diabo, os demônios fora de um corpo, ele não tem legalidade na terra. Para o diabo agir, ele precisa entrar num corpo de alguém. Quantas vezes meu marido mudou o comportamento, meu filho mudou o comportamento, eu não sei o que está acontecendo. Pode ter certeza que o inimigo achou legalidade e está agindo através dessa pessoa. Uma brecha que a gente dá, né? Várias brechas que a gente dá. Todos durante o dia. Tem que vigiar, né? Nas palavras, no agir, né? Tudo que você faz, ele fica ali ao derredor, né? E eu dou uma dica aqui. Você falou uma palavra, rejeita. Por exemplo, a mãe tá brava com o filho e diz assim, menino, você parece um diabinho, você não para, menino. Rejeita, chama a criança, fala, filho, eu peço perdão para você, porque pai não gosta de pedir perdão para filho. Não. Pai acha que não deve pedir perdão para filho. Então chama o filho e fala, filho, eu rejeito essa palavra, você é uma bênção, você não é um demônio. Aí aquela criança cresce e se torna ladrão, se torna um traficante, por quê?
porque aquele espírito de Satanás que veio matar, roubar e destruir, Entrou ali. se você fizer um trabalho com a juventude que está presa, os pais já lançaram palavra assim, parece um demônio esse menino, não para. E o que a gente ouve direto isso, né? A Né? criança está correndo, olha lá o capetinha, É. né? E não sabe o que está proferindo para a pessoa. Entendeu? Então rejeita. Nunca assim, acha assim, mas eu não falei por mal, eu falei Olha, da voz. boca para fora. Não existe Só da que não boca. existe. Saiu da boca, vai ter finalidade. Luz ou trevas vai pegar essa palavra. Então é melhor a gente abençoar do que amaldiçoar. Tem gente que amaldiçoa o salário. A pessoa recebe o salário, em vez dela dar graças a Deus, obrigada, eu tenho um emprego. Deus, obrigado por esse salário. Quantas pessoas que você conhece, eu conheço, que pega o salário e fala assim, nossa, meu salário é uma miséria. E o salário nunca dá para nada. Nunca vai dar. Porque ela mesma já declarou que é uma miséria. Eu tenho uma amiga que ela é diarista, ela é lá da nossa igreja, ela é diarista e é uma das mulheres mais prósperas que eu conheço. É. Porque ela abençoa, Ela- ela né, faz multiplicar. Ela multiplica. Então não Falta de esqueça, sabedoria. o poder da vida e da morte está na língua. Se você declarar a bênção, vai acontecer a bênção. Mas se você declarar a maldição, e a boca, muitas vezes, a pessoa pensa assim, eu sou vítima de uma obra maligna, de uma macumba, de alguma coisa. A inveja é a pior macumba que existe. Sim. A inveja, a pessoa não precisa ir num centro, colocar teu nome, pagar, não. É o olhar da pessoa, O olhar. o desejar. A minha mãe, ela fala assim pra mim, filha, nunca sai de casa sem se ungir. É. E sempre unge a nuca, porque a pessoa te abraça na frente, fala, você, e te elogia, mas quando você dá as costas, a pessoa deseja o teu Mais fim. uma que eu aprendi hoje. Entendeu? A pessoa deseja o teu mal. E principalmente nós, mulheres, que gostamos de nos arrumar e de sorrir, às vezes as pessoas elas não sabem o que nós passamos durante o dia. Eu queria tanto estar no lugar da Rô, eu queria tanto estar no lugar da Lídia, mas não sabe as lutas que a Não. gente enfrenta, né? E a Bíblia fala assim, a areia é pesada, o ferro também, mas quem suportará a inveja? A inveja, ela realmente tem um ditado que fala que mata, e mata. Mesmo. Ai, que bênção. Pastora, adorei sua presença aqui. Eu gostei também Espero de que vir. você volte com outros temas pra gente estar Vamos conversando. voltar, se você me chamar eu volto. Com certeza. Como que faz para quem está assistindo? Eu quero conversar com a pastora Lídia, eu me identifiquei nisso, naquilo. Como que eu faço? É só me procurar, pode me procurar no Instagram. O meu Instagram é Lídia Rodrigues Leite, tá? Meu Instagram. Ou através do Getsemane Londrina. Getsemane Londrina é a página da nossa igreja, você pode deixar uma mensagem lá e a gente marca, a gente vai te atender com todo amor, com todo carinho e queremos ser um canal de bênção na sua vida. Não sofras mais, Jesus te ama.